bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Joel Ngaka, o El Professor. Ok? Hoje falaremos de representações gráficas de uma distribuição e sua respectiva interpretação. Se ainda não se inscreveu ao canal, subscreva-se ao canal, ok? Toca o sino de notificações para estar atento aos próximos vídeos, ok? Se inscreva no canal, toca o sino de notificações para receber notificação sobre os próximos vídeos, porque terá muita novidade, quer seja de matéria, quer seja de outros conteúdos, aqui no canal do El Professor Joel Ngaka. Bem, vamos falar da distribuição, né? Vamos falar das representações gráficas de uma distribuição e faremos as devidas interpretações. Nas aulas anteriores, nós temos estado a falar que a estatística é a ciência que provê de métodos que vai nos permitir a colheita de dados, a organização, o resumo, a análise e interpretação, a apresentação de toda essa informação que servirão para a tomada de decisões. Aqui nesta aula, nós vamos aprender as maneiras de representar essa mesma informação, que é através de tabelas ou quadro estatístico e os gráficos. O que é um quadro estatístico? É um recurso que emprega a estatística com o fim de apresentar a informação resumida, organizada por filas e colunas. O quadro estatístico tem a finalidade de representar distribuições de frequências, medidas de resumo e séries cronológicas. Agora vamos ver quais são as partes de um quadro estatístico. Temos a apresentação, temos o corpo da tabela, a fonte e as notas explicativas. Agora vamos ver parte por parte. A identificação consiste em outorgar uma ordem consecutiva nas tabelas, começando sempre com o número 1. Então, nesse caso, toda tabela que tiver que existir, que tiveres que fazer, tem que ter uma numeração. Tabela número 1, ainda que tiveres que fazer 50 tabelas, então deves enumerá-las. Tabela número 1, tabela número 2, tabela número 3, tabela número 4, até a tabela número 50. E depois de você identificar o número da tabela, vem o título da tabela, que deve ser completo e conciso. Ok? Tem que ser claro. Não pode dar muita volta, ok? Ele tem que falar por si. E para ser completo, o título deve responder às perguntas: o que, como, onde e quando. Veremos isso na prática. Temos, por exemplo, tabela número 1, distribuição de falecidos por grupo de idade e sexo, Cabinda 2000. Uma análise desse título poderia ser: distribuição de falecidos é o que se trata a tabela. A tabela fala de falecidos. Os grupos de idade e sexo são como se mediu ou o que se quer medir nas tabelas. Ok? Eu quero saber os falecidos por idade e sexo. Cabinda é onde se realizou o estudo e 2000 é quando se realizou o estudo. Tu podes pegar esse exemplo para constituir ou conformar as suas tabelas, ok? Isso poderia servir de modelo. Então vamos lá analisar. O corpo da tabela é o quadro em si mesmo, formado por espaços chamados de celas. Cada um desses espaços vamos chamar de celas, das quais vertebram em filas e colunas. Filas, ok? E colunas, ok? Então temos as filas e temos as colunas. E por outra temos as fontes. A fonte se refere ao documento de onde se extraiu a informação que estamos a apresentar na nossa tabela, que em geral são fontes primárias e secundárias. Gráfico estatístico. A outra maneira de apresentar a informação estatística é através dos gráficos. E quais são os elementos que fazem parte do gráfico? Temos a apresentação, o gráfico propriamente dito, a fonte, as notas explicativas e a legenda. A identificação consiste em numerar os gráficos consecutivamente. Por exemplo, tal como aprendemos na tabela ou no quadro, temos gráfico número 1, gráfico número 2, gráfico número 10 e assim sucessivamente. Título é o da tabela que originou, ou melhor, não vai existir um gráfico sem existir uma tabela, porque a tabela é que dá origem ao gráfico. Ok? Gráfico propriamente dito, veremos os tipos de gráficos que existem
temos a fonte, que é a tabela que originou, e temos as notas explicativas e posteriormente a legenda. Vamos ver gráficos para representar variáveis em escala qualitativa e quantitativa discreta. Um dos grandes erros que muita gente comete é, ao falarem sobre os gráficos, eles esquecem de dizer que variáveis que você quer representar. Porque a variável que você quer representar é que vai lhe definir o tipo de gráfico a usar. Se eu estou a representar uma variável qualitativa ou quantitativa discreta, eu já sei que devo usar esses gráficos que nós temos aqui. Se for uma variável, tenho barras simples e o pastel. Se for duas variáveis, tenho barras múltiplas e composto. Então, esse é o exemplo de gráfico de barras simples. Aqui temos a tabela, vamos a falar da distribuição de pacientes por sexo. Sexo é uma variável qualitativa, ok? Temos aqui os dados e aqui temos o gráfico propriamente dito, ok? Essa é barras simples, ok? Onde a cor azul representa o sexo masculino e o laranja representa o feminino e posteriormente temos o total, ok? Agora vamos ver o gráfico de pastel ou de setores ou circular. Temos a mesma tabela, ok? Temos a mesma tabela e aqui vamos notar algo. Vamos notar que temos apenas as percentagens que multiplica por 3,6. Por quê? Porque ela é circular. Se pegares desse ponto até ao outro ponto, se fizeres esse círculo, darás conta que ele tem 360 graus. Por esta razão aqui, multiplicamos por 3,6. Mas no vídeo a seguir eu te mostro a técnica que se usa. Podes usar essa via ou uma outra via. Então não te esqueça, vai lá ver o outro vídeo que é para acompanhares melhor. Ok? Então aqui temos a parte laranja, que representa o sexo feminino, e o azul, o sexo masculino. Então temos 56% de pacientes do sexo feminino e 44% do sexo masculino. Gráfico de barras múltiplas. Temos, aqui queremos apresentar duas variáveis, que é residência e sexo. Queremos saber quantos pacientes do sexo feminino residem em Viana ou quantos pacientes do sexo masculino são residentes no município de Talatona ou têm como residência em Talatona. Então aqui temos o gráfico de barras múltiplas. No lado esquerdo temos o masculino e aqui temos o feminino e cada uma das cores representa cada uma das residências. Temos Viana, Cacoaco, Kazenga e Talatona. Por exemplo, aqui do Kazenga temos do sexo masculino 10 indivíduos residentes que tem como residência Kazenga, ok? Então, agora temos barras compostas. Usamos a mesma informação da tabela número 3 e denominamos tabela número 4, que é residência e sexo. Então, nas barras múltiplas, o que nós notamos é que tem várias barras a representar diferentes informações. Já nas barras compostas, nós temos duas barras apenas, uma a representar o sexo masculino e a outra a representar o sexo feminino, e na mesma barra nós vamos encontrar várias informações que vão nos dar a diferença através das cores. Por exemplo, aqui no sexo feminino nós temos 43 indivíduos residentes em Viana e os outros 34 em Cacoaco e 13 no Kazenga, outros 19 no Talatona. Essa é gráfico de barras composto. Agora vamos ver quais são os gráficos para representar as variáveis quantitativas contínuas. Quando for uma variável apenas, nós temos o histograma de frequências e quando temos duas variáveis, nós temos polígono de frequência. Ok? Vamos ver como é que funciona o histograma. Temos aqui a distribuição de pacientes por tamanho. Então temos diferentes tamanhos, temos o N, que é o FA, e temos a percentagem. Este é o histograma, ok? Então temos para a primeira coluna, são 45 pacientes cujo tamanho é de 145 até 153. E aqui temos 80 pacientes cujo tamanho é de 171 até 180. Agora vamos ver o polígono de frequência. Ok? O polígono de frequência é para representar duas variáveis. Ok? Então aqui, no histograma, nós representamos apenas uma variável quantitativa, porque o tamanho é uma variável quantitativa contínua. E aqui temos duas variáveis, onde uma delas deve ser quantitativa contínua. É o caso do tamanho e sexo. Então queremos saber quantos indivíduos do sexo masculino têm tamanho entre 145 até 153. Para o nosso caso são 25. Então este é o polígono de frequência.
que nós temos aqui. Então, o que nós estamos a notar aqui é que do tamanho 171 até 180, nós temos 51 pacientes do sexo feminino, né, contra os 29 do sexo masculino. Então, temos mais pacientes do sexo feminino, temos mais pacientes do sexo feminino, ok? Com tamanho de entre 171 até 180, comparar com o sexo masculino, ok? Então, agradeço. Se você tem alguma pergunta, escreva nos comentários que eu estou ali para esclarecer, para explicar como é que vai funcionar, ok? Ou esclarecer todas as dúvidas. Se ainda não me segue, segue nas minhas redes sociais. Eu sou o João Ngaka, o El Professor, semeador de ideias. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.